Eu achava que era uma insônia. Eu fiquei entre, né, eu voltar de férias e o dia que eu saí de fato de licença, eu fiquei 45 dias sem dormir. Assim, eu não sabia mais o que era não trabalhar. A minha mente, ela trabalhava 24 horas por dia. Então, assim, eu fazia reuniões completas dormindo, montava apresentações, cronogramas. Eu acordava durante a madrugada para ver se eu tinha mandado determinado e-mail, se eu tinha respondido, se eu tinha, enfim, se eu tinha feito a apresentação. Quando eu estava acordada no horário comercial, eu não sabia se tinha feito aquilo acordada ou dormindo. Foram 45 dias assim. Então, assim, a mente pifa. Você fica, assim, nessa confusão. Tô acordada, tô dormindo, né? Tô trabalhando 24 horas por dia. E isso afeta a sua vida pessoal de um jeito, assim. Passei por 2 gestações, por 2 puerpérios, por dois momentos de privação de sono, né, nos meus 2 puerpérios, mas, assim, o puerpério, a privação de sono do puerpério foi muito, muito, muito mais tranquilo do que esse momento. É uma condição fisiológica, né? A mãe, né, e tá alerta pelo chamado do filho, do pai, né? Então isso é fisiológico. Agora, você ficar 45 dias em alerta já não é tão fisiológico. Não, e daí você começa a esquecer, você começa a ter desatenção, você começa a não entender. Eu não reconheci o meu marido, assim. Ele teve um dia que ele perguntou: Carol, você quer pizza de mussarela ou de frango com catupiry? Eu não sabia nem o que era pizza, nem o que era frango e o que era catupiry, sabe? Você começa, a cabeça vai dando tilt. Porque, assim, o burnout seria um estado extremo de estresse, né? Então, e ele, né, conceitualmente, ele está relacionado com questões do trabalho. Acho que o que me chama a atenção no que vocês trazem é exatamente esse ponto de, olha, eu estava dirigindo e fazendo uma reunião. Então, às vezes você vê pessoas que a pessoa está trabalhando todos os dias 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas. E aí, com a pandemia, principalmente nós que somos, vamos dizer, privilegiados de poder trabalhar em casa, então acho que tem esse benefício, mas por outro lado, a gente está o tempo todo ali conectado, e seja no celular, e entra numa reunião, sai na outra. Às vezes, quando a gente ia trabalhar analogicamente, vamos dizer, a gente ia lá, tinha os momentos de pausa, ia dirigir, né? E levantava, ia pegar um café, ia no banheiro, ia sair para almoçar, depois voltava, conversava com alguém. Então, hoje em dia não tem mais isso, esse tipo de relação. Então, ou seja, você está conectado o tempo inteiro. E assim, algumas pessoas que de alguma maneira, e acho que isso que me chama a atenção, que é normatizar uma coisa que na verdade não é normal. Não é normal você trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Não deveria ser normal você ter que fazer uma reunião dirigindo e tal. Acho que assim, a gente ter esses limites, ter essas pausas, ter para o nosso próprio bem, porque para algumas pessoas, assim como o trabalho pode ser um vício e pode ser a única coisa que elas têm, e que para elas conseguem fazer tudo isso porque eles são workaholics, e claro que em algum dado momento da vida deles pode ser que eles tenham algum tipo de problema, mas não, acho que esse que é o grande ponto, assim, a gente não pode querer normatizar algumas atitudes no trabalho e que na verdade não são normais. E assim, essa questão da individualidade também é relevante, porque assim, o corpo ele produz, uma química, né? Quando você fala assim, eu travei, é porque a sua química do corpo, ela tá desconectada. Em algum momento, né, entrou ali num momento de faísca que a gente fala. E é por isso que às vezes tem que entrar com medicação, para ter o equilíbrio químico de volta, né? Você falou do sono. Aí do sono, a gente comentou do ciclo circadiano, né? Como é importante, né? Você respeitar aquele tempo do sono, porque ali você produz hormônios, tem a produção de hormônios, né? Quando começa a anoitecer, você começa a aumentar os níveis de serotonina, melatonina, baixar o nível de cortisol. Quando você está num momento muito de estresse, você está com o nível de cortisol elevado, aí você tem uma produção de hormônios totalmente invertida,
durante o dia, né, você começa a ficar cansada, você tem problema de metabolizar até a questão de nutrientes no seu corpo. Então, começa a ter um desequilíbrio químico que, com o passar do tempo, só com medicação, né? Então, assim, o quanto antes você conseguir entender, né, ouvir sinais do seu corpo para tomar uma decisão de entrar num processo terapêutico, antes de entrar num processo de remédio, mudar hábitos alimentares, conseguir mudar a questão do sono, porque são pilares, né? O corpo humano, a saúde, ela tá ligada a pilares, né? Mente, corpo, então você precisa pensar no sono, você precisa pensar na alimentação, é equilíbrio dos pilares, né? Então é muito importante a gente olhar esses sinais e tentar intervir antes de chegar num momento extremo, como foi o seu caso, que você falou, poxa, agora eu cheguei no meu limite porque já corria riscos, né? Quando eu tive burnout, eu não conseguia entrar no avião, eu não podia pegar um elevador, né? Então eu tinha crise de pânico, aquela sensação de morte, porque eu não queria fazer aquilo, eu me senti obrigada a fazer, né? E era por conta do trabalho, né? Porque aí são situações de estresse extremo relacionado ao trabalho. E eu também entrei na fase de negação. Acho que a gente passa por esse processo, mas quando a gente começa a conhecer nosso corpo, ouvir o nosso corpo, né? Ouvir e sentir, né? E aí eu acho que entra vários tipos de reflexão. A gente tem terapias mais holísticas, né? A gente tem aí atividade física, tudo para a gente conseguir entender o nosso corpo. Eu falo com meus pacientes, não deixem o seu sagrado de lado. Eu sei que é muito importante o trabalho, mas a saúde sempre em primeiro lugar.